Muito bem, muito bem. Muito boa tarde, meus caros. Muito boa tarde. Eu espero aí que vocês estejam todos muito bem, tá? Hoje está um dia lindo aqui em São Paulo. Nós vamos chegar, desgraçadamente, aí aos 27 graus, né? Mas olha, esse céu azul que está hoje aqui compensa o calor, tá? Compensa o calor e a secura, né? E assim, depois de amanhã, bom, nós já vamos voltar para uma máxima de 19 graus, né? Que é uma temperatura muito mais civilizada, né? Quer dizer, com uma máxima de 19 graus, aí eu consigo até ser mais gentil com as pessoas. Ah, meu Deus do céu, né? Brincadeira, brincadeira. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, tá? Bom, antes da gente começar a conversar, né, sobre o tema de hoje, eu acho que se você é uma das pessoas que nunca fez nenhum dos meus cursos, né, aí por insegurança, por falta de grana, por desinteresse, né, ou por achar que o conteúdo que eu ofereço aqui, né, e nas outras, e nas redes sociais, né, já é mais que suficiente, né? Bom, assim, este é o momento em que você pode se tornar meu aluno, tá? Os 3 cursos gravados que estão agora aí com inscrições abertas, tá? Eles vão introduzir você no mundo da criação literária, tá? E vão introduzir você por 2 vias, por 2 caminhos diferentes, tá? Porque nesse conjunto de 3 cursos, né, um deles, que é o Bases da Criação Literária, bom, esse é um conjunto de reflexões que vai na contramão do que se costuma ensinar hoje, em oficinas literárias, em workshops, tá? E vai na contramão exatamente para recuperar o verdadeiro sentido do que é escrever, do que é produzir literatura, tá? Eu digo isso por quê? Porque a produção literária nas últimas décadas aqui no Brasil se transformou aí numa espécie de happening, tá? Se transformou num espetáculo em que o que predomina, né, é o imprevisto, né, é o espontâneo, né? E aí o que acontece? Acontece que a produção de literatura deixa de ser o que ela de fato é, né? E a literatura é uma investigação a respeito dos conflitos, dos dramas humanos, né? Mas uma investigação feita não por meio aí de uma reflexão filosófica, né? Mas por meio de uma narrativa, de uma história ou de um conjunto de versos, né? Ou seja, a literatura, ela não é espetáculo, né? A literatura não é um show, né? O escritor não é um ator e também não é um agitador cultural, né? Não, o escritor é alguém que, em silêncio, né, se colocando como observador minucioso da vida e do seu próprio eu, né, escreve para decifrar o seu mistério pessoal, o seu drama pessoal, e o mistério e o drama que ele encontra quando observa a vida das outras pessoas. E é isso que o Bases da Criação Literária faz. Ele recoloca a produção literária nesse rumo que é o verdadeiro rumo da literatura. E além desse curso introdutório, que é o Bases, eu estou oferecendo outros 2 cursos mais específicos, mais práticos, para ensinar vocês a escrever 2 gêneros literários que são aí como que a porta de entrada da literatura, né?
o conto e a crônica. E é importante salientar também outra coisa em relação a esses dois cursos, né? Quer dizer, quem fala nesses cursos, quem analisa com vocês, né, grandes contistas como o Anton Chekhov, o Machado de Assis, né, e o Ernest Hemingway, né, e quem analisa aí alguns dos mais importantes cronistas brasileiros, né, como o Rubem Braga e o Nelson Rodrigues, né, quer dizer, quem analisa com vocês todos esses autores não é só o crítico literário Rodrigo Gurgel, né, mas é também o professor de escrita Rodrigo Gurgel. Então, nesses dois cursos sobre contos e crônicas, vocês vão conhecer a estrutura que sustenta um bom texto, uma boa narrativa. E nós vamos verificar juntos, texto a texto, como você pode construir, como você pode elaborar textos semelhantes. Bom, e é claro, né? É claro que você ganha não só em termos de conteúdo, de ótimo conteúdo, né? Porque eu sei o valor do meu trabalho, eu sei a importância do que eu faço e a qualidade do que eu faço. Mas você ganha em termos de grana, né? Porque a promoção que eu estou fazendo também é ótima. São 2 cursos pelo preço de um. Quer dizer, você paga um curso e leva 2. Quer dizer, você paga aí R$ 458 e leva 2 cursos, que na verdade daria aí quase R$ 1.000. Né? E além disso, bom, também há várias formas de pagamento, de parcelamento, né? Inclusive para quem parcela em até 4 vezes no cartão, pelo PagSeguro, não tem juros. Né? Agora vejam só como são as coisas. Né? Vejam só. Eu montei essa promoção que se chama Dueto, né? Dueto, exatamente porque a pesquisa que eu fiz aqui com vocês mostrou que grande parte das pessoas queria fazer o Bases da Criação Literária, mas um número significativo também queria os cursos de contos e de crônicas. Tá? Bom, então lancei a promoção, né? Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que muitas pessoas me escreveram querendo comprar os 3 cursos, né? E me perguntando que desconto eu daria se elas comprassem os 3 cursos. Bom, eu pensei e cheguei à conclusão de que eu devia ser coerente, né, com a ideia da promoção. Quer dizer, os 3 cursos juntos dariam aí um valor de quase R$ 1.400. Né? Então, quer dizer, com 50% de desconto, os 3 cursos deviam sair aí por quase R$ 700 no máximo. Né? Bom, e é o que eu estou fazendo, quer dizer, também estou vendendo os 3 cursos com 50% de desconto. Né? Mas como esses pedidos chegaram depois que a promoção começou, então, quer dizer, quem quiser comprar os 3 cursos aí, precisa escrever para o e-mail lá do meu site, tá? Que é o cursos@rodrigogurgel.com.br, né? É o e-mail de contato lá que está no meu site. Escreve para esse e-mail e solicita, né, por e-mail essa opção. Tá certo? Bom, olha, hoje na internet de língua portuguesa não há promoção melhor para quem quer se iniciar no mundo da literatura. Tá? E vejam, os cursos não são só para escritores. Tá? Claro que não. Mas os cursos também são para quem é professor, tá? Para quem trabalha com literatura todos os dias e quer aí abandonar a superficialidade do ensino atual. Tá? E os cursos servem também, claro, para quem faz homeschooling, né? Ou para quem quer se tornar um leitor mais preparado, né? Um leitor capaz de realmente ler
com maturidade, tá? Um leitor capaz de conhecer, de identificar os meandros do texto literário. Tá? Bom, vocês me desculpem se eu me estendi aqui demais na explicação dos cursos, né? Mas é que se vocês ficam só com as informações que estão lá na página de inscrição, bom, é muito pouco, né? E com pouca informação, claro que é impossível se decidir ou escolher quais cursos vocês devem fazer, tá? Muito bem, muito bem. Bom, mas ontem, né, eu citei aqui alguns conselhos do Adolfo Bioy Casares, não é mesmo? E eu me esqueci de um pensamento dele, que não é propriamente uma recomendação para quem está se iniciando na escrita, mas é uma reflexão interessantíssima, tá? E que deveria fazer com que todos nós também pensássemos mais no que é a escrita. Né? Mas vejam, no que é a escrita, não em termos ideais, não em termos filosóficos, não em termos de teoria estética, mas no que é a escrita na prática. Tá? E o que o Bioy Casares fala? Bom, ele diz que cada frase é um problema que a próxima frase apresenta novamente. Tá? Bom, e por quê? Né? Por que eu gosto desse pensamento, dessa constatação do Bioy Casares? Bom, porque ela é extremamente realista. E ela é realista porque ela reflete muito bem como funciona a escrita. Quer dizer, muita gente acha que escrever é aprender uma receitinha e depois aplicar a mesma receita a todas as situações. Mas não é assim. Porque escrever exige reflexão. Quer dizer, não é assim porque a língua é um sistema complexo. E porque há muitas formas, há infinitas formas de você expressar o seu pensamento, de você recriar os fatos, de você reconstruir, utilizando só palavras, reconstruir uma cena, seja ela aí imaginada ou não. Então, para cada ideia que você quer expressar, há uma forma adequada, uma forma que combina com a ideia, com o conteúdo do seu texto, e que precisa combinar também com o seu estilo. Ou seja, a cada nova frase que você escreve, você não pode esquecer que essa frase, bom, ela está inserida num conjunto maior. Um conjunto maior que é o parágrafo. Parágrafo que, por sua vez, faz parte também de um conjunto maior. E assim, sucessivamente, num crescendo. Ou seja, quando você escreve, você não está produzindo uma série de frases isoladas. Não. Quer dizer, tudo pressupõe um conjunto. Um conjunto em que as partes precisam dialogar de forma harmônica, de forma coerente. Então, isso faz com que o problema resolvido numa frase se apresente na frase seguinte, e se apresente de maneira renovada. Por isso, o Bioy Casares está certo. Cada frase é um problema que a próxima frase apresenta novamente. Agora vejam que pensar assim, pode fazer com que os pessimistas, ou os preguiçosos, desistam de escrever. Quer dizer, pensar na escrita como um problema interminável, bom, pode dar a impressão
de que o trabalho do escritor é um pesadelo, né? É um pesadelo constante, né? Um pesadelo do qual o escritor nunca se livra, né? Bom, vejam, quer dizer, de fato, quer dizer, escrever, né, é um trabalho. Quer dizer, escrever de verdade não é um divertimento, não é um passatempo, né? Quer dizer, aliás, a arte em geral é uma forma de trabalho. Então, a gente deveria se perguntar, para começar essa sequência da nossa reflexão, né? O que que a gente poderia perguntar? Bom, quer dizer, de onde um trabalhador comum, em qualquer profissão, de onde ele retira alguma forma de prazer? Hã? Bom, talvez muitas pessoas vivam aí submetidas a um trabalho que as desagrada de todas as formas, né? Isso é possível. Mas mesmo nesses casos, quer dizer, deve haver algum tipo de recompensa pelo esforço, né? Quer dizer, sei lá eu, quer dizer, o prazer de ver que, assim, mesmo fazendo o que não é o nosso sonho original, né, a gente pode, com o nosso salário, aí sustentar as pessoas que nós amamos, né? Mesmo que com dificuldade, ou ter acesso aí a determinados bens, né? A determinado tipo de conforto, né? Ou de segurança material que a gente não teria se não trabalhasse, né? Ou só o prazer de ser aí independente, né? De não precisar dar satisfação a ninguém a respeito do que a gente faz com a nossa própria vida, né? Enfim, mas por quê? Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque eu percebo que muita gente fica aí à procura da felicidade, né? Desse enigma chamado felicidade. E trata a felicidade como se ela estivesse estreitamente ligada a algum tipo de prazer, né? Mas a verdade é que a felicidade não é um estado que você alcança, né? E a partir daí, a partir desse ponto, bom, você não precisa fazer mais nada, né? Quer dizer, essa é uma ideia estática do que é felicidade, né? Aliás, é uma ideia estática, né? E errônea, quer dizer, do que é a própria vida, né? Quer dizer, na verdade, como diz o Ortega y Gasset, quer dizer, a felicidade é uma atuação, é uma energia, né? É um esforço. Quer dizer, a felicidade está no movimento que você realiza para alcançar o seu objetivo, né? Quer dizer, ela é um prazer, mas é um prazer que não é o prazer aí do homem deitado tomando sol à beira da piscina, né, para sempre. Não. Na verdade, essa visão do homem aí deitado numa rede, né, para sempre, bom, ela é só uma consequência muito pequena, né, do desempenho, da atuação que é prazerosa em si mesma, né, e que permitiu o descanso, permitiu o lazer, né? Então vejam, quer dizer, pensem no escritor, né? Quer dizer, se não fosse assim, né, se a felicidade não fosse uma atuação permanente, né, um esforço, bom, então por que que os escritores, né, assim que eles terminam um livro, bom, eles já começam a pensar em outro, né? Quer dizer, é por isso que o pensamento do Bioy Casares é um incentivo para nós. Cada frase é um problema que a próxima frase apresenta novamente, né? Ou seja, nós não devemos desprezar o trabalho, né? É o que diz lá o Ray Bradbury, né? O autor daquele romance aí distópico, né? O Fahrenheit 451, né? Quer dizer, o escritor não pode desprezar os 45 ou 52 contos que ele escreveu no seu primeiro ano de fracassos, né? É o que o Ray Bradbury fala, né? E por que que ele não deve desprezar
todos esses esforços, né? Como se eles fossem aí só uma sucessão de erros. Né? Por quê? Porque fracassar é se render. Né? Mas acontece que o escritor ele está sempre num processo. O escritor está sempre em movimento. Né? Ele até pode já ser um escritor de sucesso. Mas olha, tenho certeza, quer dizer, para o escritor de sucesso, cada frase é um problema que a próxima frase apresenta novamente. Também para ele. Então vejam, se o trabalho do escritor é assim, e se a felicidade está no próprio desempenho, no próprio esforço da escrita, bom, então não há fracasso. Não há fracasso. Tudo sempre continua. Né? Você não fracassou. Né? Não, você fez o seu melhor trabalho. Se deu certo, você aprendeu mais. Se deu errado, bom, você aprendeu da mesma forma. Né? Quer dizer, imagine o que se passa, né, na consciência de um médico que não consegue salvar a vida de uma pessoa numa cirurgia. Né? O que ele deve fazer? Ele deve desistir para sempre de ser médico? Sei lá eu, quer dizer, ele deve fazer o quê? Ele deve virar um jardineiro? Ou ele deve persistir? Então vejam, quer dizer, como diz o Ray Bradbury, o único fracasso é parar. Né? Quer dizer, não trabalhar é se apagar, é se endurecer, é enrijecer o seu eu. Né? Não trabalhar destrói o seu processo criativo. Né? Então vejam, quer dizer, ainda bem que cada frase é um problema que a próxima frase apresenta novamente. Ainda bem. Né? Esse é o jogo. E é esse jogo que nos impulsiona, que nos motiva para escrever sempre. Esse jogo de esforço e derrota, de esforço e conquista. Esse jogo é a nossa felicidade. É isso, meus caros. Por hoje está ótimo. Um abração para vocês e até amanhã. Tudo de bom.